Boa tarde aos amigos do conteúdo. O MDB é um dos partidos mais emblemáticos do Brasil. Ainda no contexto de sua fundação, na época da ditadura militar, ele fazia aquele papel de oposição consentida. E seu nome era exatamente esse, MDB. Depois, tornou-se PMDB, atingiu a presidência da República com Sarney e, mesmo quando não tinha mais condições de ser, de ter a presidência, o partido foi importantíssimo para a governabilidade de muitos presidentes, incluindo, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso em seus 2 mandatos, o Lula no seu 2º mandato, posteriormente atingiu a vice-presidência no acordo com o PT, indicando lá na época Michel Temer para a vice de Dilma, que posteriormente tornou-se presidente novamente. Então, o MDB já governou esse país nesses intervalos, sempre com um vice de ocasião. No caso, o Sarney era vice de Tancredo e o Michel Temer, vice de Dilma, e eles chegaram à presidência. No plano local, o MDB também foi um partido muito importante, e a maior figura dele é justamente o Jarbas Vasconcelos. O Jarbas chegou a prefeito do Recife, e na época, inclusive, era considerado o prefeito mais bem avaliado do país. E também foi governador do estado numa aliança chamada União por Pernambuco, que pretendia continuar no poder por 20 anos. Ficou por 8, já que era formada, além do PMDB, na época, era formada pelo PSDB e pelo então PFL, depois Democratas. O Jarbas Vasconcelos era o cabeça de toda essa estrutura, foi governador por 2 mandatos e depois conseguiu atingir o Senado, quando na época ele indicou Mendonça Filho para ser o candidato e ele foi para o Senado e venceu a eleição para o Senado. Depois, posteriormente, o Jarbas perde a eleição para o Eduardo Campos, aliás, uma diferença até maior do que ele tinha feito contra a Reis, avô do Eduardo, e depois ele faz um acordo com o Eduardo, se reconecta junto com o Eduardo Campos e consegue se tornar senador da República em uma chapa ali com o PSB. E hoje ele é senador da República. Agora, Jarbas vem adoentado e por isso se afastou da vida pública para se cuidar melhor. E com isso, Fernando Dueire, lá no Senado, assumiu o restante do mandato de Jarbas Vasconcelos. Só que Jarbas está voltando à cena. Teremos eleições do MDB agora, dia 24 de maio. E a disputa interna está uma disputa feroz. Porque, de um lado, nós temos Jarbas Filho, justamente filho de Jarbas, e que foi candidato pelo PSB a deputado estadual para conseguir vencer a eleição, já que o MDB não teve chapa para deputado estadual, e contra o Jarbas Filho vai disputar contra o Raul Henrique, o presidente do partido, que perdeu a eleição para a federal porque o partido só fez uma vaga justamente de Isa Arruda, que é filha do prefeito Paulo Roberto de Vitória. Um detalhe é que, apesar de Isa Arruda ter vencido o Henrique na disputa interna para a Câmara Federal, Isa e Paulo Roberto estão na chapa do Raul Henrique, sendo que o Jarbas Filho tem o Fernando Dueire e outros correligionários. O que ocorre é que, como o Jarbas Filho é justamente filho do maior nome do MDB, nós temos uma disputa que começou a se desequilibrar em torno, em prol do Jarbas. Por quê? Porque Jarbas pai, o ex-senador, vem percorrendo o estado com o filho para convencer os correligionários a ficarem na chapa do Jarbas Filho, ou seja, a estarem presentes e a votarem em Jarbas Filho. E isso está começando a fazer uma diferença muito grande nas avaliações que os agentes políticos estão fazendo. Raul Henrique começa a sentir o baque, inclusive trouxe para a chapa, enfim, para o seu apoio, outra filha de Jarbas, a advogada Adriana Vasconcelos. O problema é o seguinte, é que o próprio Jarbas, caminhando pelo estado, apesar do seu quadro de saúde, é uma força forte. Ele lembra muito aos correligionários do MDB, a tradição do partido, a força que o partido teve em Pernambuco, e sinaliza que talvez haja um momento de uma mudança. E o Raul Henrique está sentindo essa situação, é uma pressão muito grande. Vamos ver como essa eleição vai se dar, mas muitos diretórios municipais na região inteira estão vindo mais para o lado de Jarbas Filho. Se ele vencer,
também teremos um outro impacto aqui no Estado. É que Raul Henrique apoia João Campos, inclusive faz parte do governo. E Jarbas Filho tende a apoiar Raquel Lira. Ou seja, quem está de olho nessa disputa não é só aqueles que votam no MDB e seus correligionários, mas principalmente Raquel e João Campos. E aí, quem vai levar a melhor? Bem, aí a conferir só dia 24 de maio, mas nós vamos vir por aqui com os comentários, se Deus quiser.